E nós temos que entender o seguinte, galera, presta atenção aqui que eu vou dizer. A gente perdeu, saca? A gente a gente tá perdendo desde o início do século XX, tá? Faz quase 100 anos a última vez que a gente ganhou, a gente só tá perdendo. Só tá perdendo, tá? Então vamos parar de tapar o sol com a peneira, tá? Porque assim, alguma coisa tem que estar errado. Alguma coisa tem que estar errada, sabe? Eu não sei nem por onde começar, mas a ideia, sabe, é uma coisa que eu tô pensando já há meses, tentando encontrar uma solução, tentando encontrar o que que tá errado. Porque a gente perdeu, tá perdendo. Eu já comentei isso aqui em outros momentos. Por exemplo, eu acho que Marx estava uns 200 anos adiantado. Eu acho que uma das merdas todas pra gente só tá perdendo é que Marx e Engels entenderam a porra toda do capitalismo muito cedo. O capitalismo estava recém começando. Era um capitalismo jovem. O Marx e o Engels bateram o olho nessa merda e entenderam. Né? Estudaram ali a vida inteira, entenderam e disseram, ó, é isso. Só que era muito cedo, saca? Eu acho que o Marx tinha que estar escrevendo hoje, um capitalismo velho. Que de lá para cá, né, de Marx para cá, a gente já fez o que ele entendeu, a gente já melhorou o que ele entendeu, a gente criou uma prática para o que ele entendeu, e a gente foi vitorioso em algum momento, né? Naquela onda de revoluções ali que a gente teve no início do século XX, tá? E deu certo, a gente achou um jeito de quebrar aquilo que o Marx mostrou pra gente como é que funcionava. No caso, a alienação, a ideologia, saca? O leninismo nos deu um caminho para fazer isso, e a partir desse caminho, a gente melhorou esse caminho e fez uma série de revoluções. Só que dali em diante, o que que aconteceu? Primeiro que havia um espaço gigantesco ainda para o crescimento desse capitalismo jovem. Segundo que, a partir desse momento que a gente venceu, o que a gente teve vitórias parciais, porque a gente não venceu a guerra, mas a gente venceu uma série de batalhas importantes ali, no início do século XX. O capitalismo, ele passou a utilizar da sua melhor ferramenta, que é o Estado, para combater as nossas melhores experiências, com todas as suas forças. No sentido de impedir, de qualquer maneira, que aquela onda de revoluções continuasse. Tanto é que, desde ali, do final dos anos 50, né, nos anos 60, a gente não teve mais. A gente teve uma onda ali que começa com a Revolução Russa, que vai contaminar outros lugares, começando ali pelo leste europeu, chegando em China, enfim, mas depois de Cuba, sabe, a gente não vai ter mais essas experiências. Nós vamos ter algumas coisas assim, Vietnã, Coreia, mas depois dessa onda, que terminou lá em meados do século XX, a gente não tem mais nada. Mais nada. A gente não teve mais nada. Enquanto política de Estado, o capitalismo se dedicou a combater o bloco soviético, né, o socialismo real, enterrar essas experiências a qualquer custo. E quando eu digo qualquer custo, é qualquer custo mesmo, nem que esse custo fosse uma guerra nuclear. O capitalismo não deixaria de fazer isso se fosse necessário. E chegamos às vésperas disso acontecer. Para além disso, o desenvolvimento do capitalismo, do capital, das forças produtivas no capital, ele tem uma outra característica, que se desenvolve ao mesmo tempo que se desenvolveu todo esse combate às experiências do socialismo real, que é a fragmentação da classe trabalhadora. Né? O capitalismo coloca o trabalhador contra o trabalhador, cria diferentes franjas de classe, segmentos de classe, impõe subdivisões de classe baseadas em nível de consumo, que ajudam a ideologia a fazer com que a classe trabalhadora tenha ainda mais dificuldade de perceber o seu caráter de classe. Enquanto combatia, por um lado, as experiências socialistas no campo de Estado, ao mesmo tempo, o capitalismo desenvolveu melhor a sua ideologia,
seus aparatos de dominação ideológica. Então ele vem se aprofundando. A gente vem tendo cada vez mais e mais capitalismo. Então, eles conseguiram corromper a experiência soviética, conseguiram isolar as demais experiências, fazendo com que a principal destas se desarticulasse. Impuseram uma vitória ideológica. Por quê? Porque nunca o capitalismo deixou de ser ideologia dominante, nem mesmo depois das nossas vitórias lá do início do século XX. E a gente, durante muito tempo, acreditou, tá, mas tudo isso a gente entende, a gente já sabe, o Marx nos explicou, Lenin nos explicou, e o capitalismo vai se desenvolvendo, mas também vão se desenvolvendo junto as contradições do capitalismo, e é inevitável essas contradições esbarrarem. Então a realidade, e mais o nosso trabalho, mais aquilo que a gente já sabe fazer, vão dar conta. Não vão. Não vão, gente. Você está entendendo que não vão? Não vão porque aquilo que a gente aprendeu e que levou até as revoluções do século XX, o capitalismo já aprendeu a evitar de lá para cá. E nós ainda não aprendemos a reagir a esse aprendizado que o capitalismo teve sobre essas experiências. E nós não produzimos mais nenhuma. Alguma coisa a gente tem que melhorar. É claro que nós não vamos esquecer o que a gente aprendeu. Mas agora, e tudo isso que eu estou falando, esse vídeo que eu estou gravando, ele serve para, mais uma vez, agora talvez um vídeo um pouco mais longo, trabalhar algo que eu estou começando a trabalhar, que é a crítica, tá, da teoria revolucionária. Não sei se vocês estão entendendo que eu estou tentando puxar essa conversa há algum tempo. A crítica da teoria revolucionária. Se você quiser, a crítica do leninismo. Mas vamos entender crítica aí no sentido de superação. Vamos entender crítica aí no sentido maior do que superação. No sentido de suprassunção. No sentido de mudar mantendo, né? Então, algumas permanências. Partir para o novo, vindo do velho, mas sem destruir o velho. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro no que eu estou querendo dizer, né? Mas seria alguma coisa nesse sentido que a gente precisa fazer em termos de crítica da teoria revolucionária. A gente tem que superar, nós temos que melhorar, nós temos que entender coisas que estão faltando para nossa época. Claro que o capitalismo é o mesmo, a ideologia é a mesma, é tudo só mais aprofundado. Só que esse aprofundamento, em tese, traz consigo também, né, o desenvolvimento do capitalismo, o desenvolvimento das contradições do capitalismo. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, se o capital ele tem mais massa, ele está com seus tentáculos mais expandidos, ele tem mais força, também são maiores suas contradições. Então, isso está causando um momento que é o que está gerando esse meu desabafo aqui, de profundo pessimismo em toda a classe trabalhadora. Que vejam, os comunistas nunca morreram, nunca nos mataram. A gente segue desde o início do século XX, desde antes, na verdade, né, desde a época de Marx, a gente segue militando. A gente segue com as nossas células, com os nossos coletivos, com os nossos partidos. A gente nunca desistiu. A gente resistiu a todo o anticomunismo. Mas por quê que a coisa nunca mais floresceu? A gente nunca mais encontrou, depois da série de revoluções do século XX, nunca mais conseguimos produzir uma revolução. Alguma coisa está errada, gente. Claro que o nosso inimigo, e essa é parte da tese que eu estou desenvolvendo, tá? Aqui junto com vocês, nos últimos meses. O inimigo, ele aprendeu com a gente. Ele entendeu que, por exemplo, quanto mais diversificada for
vamos dizer assim, as parcelas da classe trabalhadora, quanto mais diferenças de nível de renda de trabalhadores, mais fácil é de manipular a ideologia no seio da classe trabalhadora. Então você vai ter alguns gestores do capital ali, iludidos, que são aqueles que venceram na vida. Enquanto que as contradições do capitalismo todas seguem crescendo barbaramente. Barbaramente. O capitalismo vai mentir para você, não, mas a vida está melhorando, porque agora veja o nível geral de renda, o nível de acesso, enquanto que a desigualdade está cada vez mais brutal. Cada vez mais brutal. O nível de concentração é algo absurdo, assim, que é difícil de mensurar, porque o trabalhador, em geral, não consegue ter dimensão das cifras, né, dos patrimônios dos bilionários em relação à quantidade de riqueza no mundo. E nós estamos ferrando a porra toda, não dá mais tempo. Por isso esse meu desespero. Porque vejam, o planeta, de tempos em tempos, ele aquece, ele resfria, são ciclos que a gente sabe que são naturais da geologia do planeta. A questão é que a gente já tem camalhaços de estudos mostrando que da Revolução Industrial para cá, a gente está interferindo nesses ciclos, apressando alguns fenômenos, exacerbando alguns fenômenos, modificando esses ciclos. E em cada momento geológico de aquecimento ou resfriamento do planeta, muitas espécies desaparecem, porque não sobrevivem a essas transformações. Que nós estamos interferindo nessa rotina de transformações, modificando essa rotina de transformações. E aí quando a gente olha para o nosso habitat, para o nosso estilo de vida, a gente percebe que, diante de mudanças como essas, que nós estamos interferindo radicalmente durante esse tipo de mudança, diante do nosso habitat, do nosso estilo de vida, uma das espécies que provavelmente não sobreviva a essas transformações somos nós. Então, uma das consequências, uma das contradições do capitalismo é essa. Né? A gente está criando as condições para a nossa própria extinção. Porque a lógica do capital é uma lógica de reprodução infinita de mercadorias que dependem de recursos naturais. Então não há o que a gente faça dentro da lógica do capitalismo. Não interessa a gente dizer isso. Porque a solução do capitalismo para isso é o negacionismo das mudanças climáticas. Então eles usam todo o seu aparato de dominação ideológica para convencer as pessoas de que não. Ou pelo menos uma parcela que seja significativa e que dê conta do recado de que não está acontecendo nada, relaxa, nós estamos cada vez melhor. Outra contradição são as guerras. Porque quanto mais o capitalismo cresce, maior a concentração da riqueza. Então você vai criando maior desigualdade social no interior dos países, maior desigualdade regional no mundo, então você vai criando ilhas de prosperidade. E para manutenção, né, desse grande esquema de pirâmide que é o capitalismo, os países começam a se digladiar. Então é guerras. Guerras e mais guerras. Então é desesperador, porque você pode estar tocando a sua vida, a sua padariazinha, a sua família, seus filhos. Daqui a pouco o país imperialista do seu lado resolve que vai bombardear onde você mora. E aí, se você, por sorte, não morrer bombardeado nos escombros, você vai ter que conviver pro resto da sua vida com a morte de todos os amigos, da sua família, com a destruição da sua casa, você virou um refugiado. E aí, dali em diante, você é o quê? Você é um mendigo pro resto da vida, que vive de ajuda humanitária, de ajuda governamental, sem uma casa direito, que nem uma mala de louco indo de um lado e pro outro. Não tem muito o que fazer, é isso, porque vão acontecer essas coisas. O fascismo é outra coisa que nasce dessa contradição, porque aumenta a desigualdade, falência das instituições ditas democráticas, e a mentira que o fascismo usa para crescer é a mesma que o capitalismo precisa manter para evitar a tomada de consciência de classe nos trabalhadores. Então você vai ter todos os problemas, sejam as guerras entre as nações, motivadas
por lideranças fascistas, sejam guerras civis, problemas sociais, autoritarismos de toda sorte contra minorias políticas. E parece que não importa o que a gente faça. Não importa o que a gente faça, gente. A gente tem que tirar da cabeça aquela ideia de que a realidade vai ensinar alguma coisa. Não vai. Primeiro que grandes traumas não ensinam nada, apenas deixam as pessoas mais apavoradas e fortalecem a extrema-direita. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos depois do ataque às Torres Gêmeas, tudo o que suscitou. Né? Todo o pânico social que fortaleceu o que? A extrema-direita nos Estados Unidos. Né? A gente viu, por exemplo, o Bolsonaro ser indiretamente responsável por 700 mil mortes no Brasil. Temos milhões de brasileiros apoiando o Bolsonaro. Quer dizer, todo mundo tem um parente, um amigo que morreu na pandemia. As pessoas continuam negando. Mesma coisa agora aqui no Rio Grande do Sul. O estado está devastado por causa do aquecimento global, das mudanças climáticas, né, em uma instância, e em outra mais direta, o desmonte do estado neoliberal. Né? Porto Alegre chegou ao cúmulo de atrasar o recebimento do auxílio lá de R$ 5.100 do governo federal, porque não tinha ninguém na prefeitura para cadastrar a cidade no plano. São os gestores. Então essas contradições só vão crescendo. O capitalismo vai produzindo as suas maravilhas para cada vez menos gente. E para cada vez mais gente é terror e pânico. E a gente simplesmente não consegue utilizar toda essa desigualdade para produzir um movimento revolucionário. Uma onda de movimentos revolucionários. Por quê, gente? O que está acontecendo? Tem que ter um problema aí. Tem que ter um problema aí. Eu sei a resposta? Não sei. Eu hoje quero trazer algumas hipóteses. Algumas hipóteses. Que eu quero aqui conversar com vocês. Uma das minhas esperanças, e eu sei que agora, assim, ó, geral vai ficar puto comigo. Eu vou comprar briga com todos os comunistas da internet, mas eu vou falar do mesmo jeito, até porque eu não tenho segurança do que eu tô falando. Como eu disse, são hipóteses e eu tô aqui tentando construir algo com vocês. No sentido de criticar a nossa teoria revolucionária, no sentido de superar as nossas dificuldades. Mas uma das minhas esperanças estão nas minorias políticas. Claro que o capitalismo já se ligou nisso, que é mais difícil o seu canhão ideológico operar sobre as minorias políticas. Né? É mais difícil iludir uma minoria política do que a classe trabalhadora que não pertence a uma minoria política. E é lógico que o capitalismo criou uma forma de tentar impedir a conscientização dessas minorias. Bom, para isso ele criou o progressismo liberal. Então você tem coisas tipo pink money. Isso é poderoso. O capitalismo é bom em fazer essas coisas. Isso é poderoso. Mas é bem mais fraco do que acontece com o conjunto da classe trabalhadora, com propaganda de meritocracia, né, com propagandas de empreendedorismo e com aquela coisa que é de colocar um problema social como um fardo individual. Né? Então, o trabalhador se culpa, né, por não ficar rico, sendo que a regra é não ficar rico. O mundo é feito para que ninguém fique rico, a não ser quem já nasceu rico. Né? Mas o capitalismo é muito bom em botar um foco naquele caso de exceção para mostrar para a regra, olha, você pode ser exceção, enquanto que vai continuar sempre sendo regra nascer, crescer e morrer pobre e exceção ascender socialmente no capitalismo. Vai continuar sendo assim. Mas as pessoas vão continuar acreditando nisso e vão continuar se culpando por não conseguir ser a exceção. Nas minorias políticas é mais difícil. É mais difícil. Porque as opressões são maiores sobre essas. Então a gente tem alguns lampejos, porque por mais que exista o progressismo liberal e ele funciona, ele é poderoso, o progressismo liberal, ele dialoga, né, ainda que não da melhor maneira, com muitas pautas anticapitalistas. Esbarram, se cruzam, e ali dá para ter alguma esperança da gente conseguir buscar alguma adesão, ainda que de maneira difícil. Então eu tenho alguma esperança nos movimentos das minorias. Alguma esperança.
Eu tenho alguma esperança em países que sequer chegaram no nível da renda média, que também é mais difícil da ideologia operar lá. Só que nesses lugares, geralmente, o coturno, as bombas do imperialismo batem mais forte. Né? Batem mais forte. Porque aí é mais fácil da ideologia mostrar para o mundo ocidental, né, para a civilização ocidental, a sua versão dos fatos, o vídeo que está acontecendo em Gaza. Eles conseguem, gente, mesmo com toneladas de informação, eles conseguem que parcela significativa da sociedade defenda o que Israel está fazendo. E são as mesmas pessoas que utilizam da moral para se vestir de uma superioridade. São as pessoas que defendem Israel. Então, se por um lado tem isso, também tem esse outro lado, né? Tem isso que eu digo, essa maior possibilidade por sequer ter atingido a renda média, nesses lugares o pau canta. Eu tenho esperança na China? Também tenho. Porque por mais que a gente possa fazer uma grande discussão sobre se a China é comunista ou não, algo eu acho que é indiscutível, que a China é contra-hegemônica. E nesse sentido já pode ser útil em alguma medida. Embora eu não acredite que a China vai sair ajudando os outros países. Só que tudo isso que eu estou levantando como hipótese, que a gente possa se apegar para ter alguma esperança, é muito pouco. E quando a gente para pensar, não parece que vai solucionar o problema. Aí eu acho que além da gente defender as experiências, por exemplo, revolucionárias em África, no Oriente Médio, além da gente defender a China enquanto experiência contra-hegemônica, além da gente acreditar no maior potencial das minorias políticas e achar que a gente pode, de alguma maneira, ter menos dificuldade de romper a barreira da ideologia, além da gente também continuar tendo as nossas frentes de luta tradicionais, eu acho que tem uma outra coisa. E aqui eu vou comprar briga com mais gente, né? Mais gente ainda do que a galera que não gosta, né, como é que é? Pra eles é tudo, como é que é? Esquerda cirandeira, não sei o quê, porque quando se fala em pauta de minoria, né, em luta anti-opressão, tem uma parte da classe trabalhadora que ainda não enxerga essa potencialidade. Eu compro briga com essa galera aí, né? Mas agora eu vou comprar uma briga maior ainda, porque assim, e agora eu vou comprar briga com toda a esquerda. Nós temos que ganhar. Nós temos que ganhar. A classe média. A pequena burguesia. A gente tem que dominar a internet. Eu tô cada vez mais convencido, gente, que a internet está pautando o debate político. E cada vez mais. Cada vez mais. As coisas assim, qualquer tiozão, qualquer tiazona, qualquer vovó, vovô, já tá falando alguma coisa que ele recebeu no Zap ou no Face. E embora. Por que eu digo classe média, né? Ou pequena burguesia? Porque é a grande correia de transmissão ideológica. É aí que a direita opera. Como é que a direita criou? E isso tudo são hipóteses que eu estou avaliando, tá, gente? E eu gostaria muito de ouvir vocês aí nos comentários. Essa correia de transmissão ideológica poderosa que a direita criou e que eu acredito que ela aprendeu a nos vencer foi entendendo que a dita classe média, que é classe trabalhadora, tá? Pequena burguesia é classe trabalhadora. Ela tem um poder de alcance, de penetração no discurso político hegemônico muito grande sobre a base da classe trabalhadora mais proletarizada. Porque tem um contato direto, porque ali vai acontecer com um pouco mais de frequência alguma mobilidade social, então você vai conseguir ascender dentro da própria classe social com um pouquinho mais de frequência, então é utilizado isso. Só que tem algumas coisas. Primeiro, para ganhar a internet, ou pelo menos equilibrar as coisas, porque a coisa aqui na internet está muito desigual, gente. Tá? Assim, para cada 10 pessoas que começam a consumir internet, 7 param em bolhas da direita ou extrema direita, 3 não. E dessas 3, uma só cai na da esquerda.
Nós temos que pelo menos equilibrar isso aí. Porque do jeito que tá muito desigual. Tá rigorosamente desigual. E se a internet pauta a pequena burguesia, que pauta o conjunto da classe trabalhadora ideologicamente, nós temos que mudar isso aí. Senão a derrota vai ser sempre certa. E a gente sabe que a internet, como trabalha nichando os conteúdos e extremando os conteúdos, a tendência é a gente ter pela frente cada vez movimentos mais fascistados. Que é o que a gente está vendo. Só que a internet, ela faz isso porque ela não é neutra. Elas são empresas capitalistas que visam reproduzir capital. Então é lógico que ela não vai nos colocar em pé de igualdade com o conteúdo da direita. Só que também a gente não pode cair na teoria da conspiração. Do tipo assim, não, os algoritmos eles são manipulados, construídos lá pelos seus engenheiros, a fim de bloquear o conteúdo da esquerda. Não, não é bem assim. É uma parada tipo o que a gente via nos jornais e nas rádios mais lá atrás, como que a gente via mais recentemente nas redações dos telejornais das grandes redes de TV. Vai haver algum espaço para alguma voz progressista, no caso da internet, até mesmo para alguma voz comunista. Mas como eles vão nichando os conteúdos a fim de dali explorar mais capital, reproduzir mais capital, esses conteúdos acabam não engajando dentro das plataformas, dos algoritmos. Então a gente tem que criar alguma maneira de burlar esses algoritmos. E eu tô aqui defendendo que dá para fazer isso. Só nem não é fácil e principalmente é caro. É caro. Porque como é que a direita se aproveita dessa sanha pelo lucro das plataformas? Gasta dinheiro com as plataformas. Galera, ninguém que faz 1 milhão de views num vídeo faz isso de maneira orgânica. Ninguém. Ninguém. Porque é impossível, tá? Que eu lance um vídeo aqui, o vídeo seja muito foda, todo mundo saia compartilhando o vídeo rapidamente, em poucos dias o vídeo tem 1 milhão de visualizações. Isso é impossível. Não há escala, tá? Que permita isso, porque a concorrência de vídeos nas plataformas de vídeo, ela é muito grande. Não é como se, é um vídeo novidade, e aí daqueles poucos vídeos que a gente viu um muito bom e todo mundo vai começar a compartilhar. Não. São dezenas de milhares de vídeos por dia, muitos desses com grande potencial de viralização. Por melhor que seja o seu vídeo é mais um. Tá, mas então como é que alguns vídeos fazem milhões de visualizações? As indicações do algoritmo. E essas indicações, quando o assunto é política, porque é desinteressante, tá? Política é desinteressante. Política é desinteressante. A própria ideologia faz da política desinteressante. Esconde a política, rebaixa a política, coloca a política como algo que pudesse ser ignorado. Em todos os níveis da sociedade. Então a política é chata. A política é desinteressante. Então, a ideia não é discutir política. A ideia é discutir aquilo que reproduz o capital. Só que, o que a direita faz? A direita sabe manipular esses algoritmos. De que maneira? Dinheiro. Estou falando mesmo de dinheiro, gente. Dinheiro. Seja diretamente contratando bots para alguns dos seus melhores propagandistas. Então, isso gera um engajamento que não é orgânico, não é espontâneo, mas se você lança um vídeo e centenas de bots imediatamente dão um like, compartilham, comentam, isso é uma mensagem para o algoritmo. E aí a mágica acontece. É o algoritmo que oferece o conteúdo na sua tela. E é só a partir desse oferecimento que a gente vai ganhar escala para chegar em milhões de visualizações. Só que a direita tem 500 canais de financiamento para fazer isso. Tá? Outra coisa, think tanks. Vocês já repararam numa coisa? Peguem todas as grandes contas do Twitter, de esquerda.
Quando essas contas postam alguma coisa que é uma boa ferramenta retórica, é um bom argumento, é alguma coisa que vá ameaçar a dominação ideológica, sabe o que acontece, gente? Se essa conta já tem engajamento, isso que eu tô falando, as contas grandes. E quando eu falo grande, não é gigante. Qualquer conta com 50 mil seguidores para cima. Você faz a postagem, imediatamente vai ter dezenas de bots trazendo uma versão deturpada daquilo que você falou. Um fake news, ou uma pseudo fake news, um dado maquiado. De onde é que vem essas coisas? De onde é que vem esse material utilizado para esses bots? Vem dos think tanks, que são grupos especializados em criar coisas breves, tá, que sirvam para esse embate político na internet. Então um botzinho vai colocar ali, vai colar um link, vai colar uma imagem dizendo, viu como você está mentindo? Quando você vai olhar o dado que ele está botando ali, ele é falso. Ele é falso, ele é enviesado, ele ignora algumas coisas, enfim. É aquela ideia de mentir usando dados, que a gente sabe como é que eles fazem. Mas vai ter. Aí pensa quem está entrando na internet. Quantos think tanks de direita tem no Brasil? Quantos de esquerda tem? E aí eu chego no que eu quero propor, porque não adianta só vir aqui dizer que tá uma merda, que nós perdemos, que a gente só se fode e não tem o que fazer, porque eles aprenderam a nos ganhar. Eles decifraram a nossa estratégia. O que eu tô dizendo é assim, ó, nós precisamos de bilionários. Eu falei que hoje eu ia só arrumar bronca comigo aqui, com a esquerda. Mas a gente precisa. A gente não tem nenhum. Ai, mas o Eduardo Moreira. Galera, eu não sei nem se o Eduardo Moreira é bilionário. Talvez seja. Talvez seja. Mas o ICL, que eu acho que é um grande aliado, e aliás eu vou dizer pra vocês, eu tenho esperança no ICL. Ah, pode ser fake, pode ser mentira? Pode. Eu conversei pessoalmente com o Eduardo Moreira, ele me convenceu. Ele pode ter mentido pra mim? Pode. Mas eu tô apostando na boa fé. Tô apostando na boa fé. Só que o ICL, que amanhã depois pode fazer a gente quebrar a cara, mas por enquanto, que nem eu disse, eu tô acreditando, ele não é um think tank, ele não tá se consolidando como isso. Ele tá se consolidando como uma mídia alternativa progressista, bastante avançada, bastante avançada. Porque quando a gente pensa em mídias progressistas, a gente pode achar o ICL avançado dentro das limitações de uma mídia progressista, mas não um think tank. Nós não temos nenhum um grande canal, nenhum grande instituto que a sua função seja produzir mini artigos para alimentar a nossa militância com imagens, com gráficos, refutando o debate que existe nas redes sociais. Nós não temos exércitos de bots, porque como é que funciona? Tem o canal do Humberto, mas aí temos lá os nossos think tanks de esquerda radical, vamos imaginar. Aí o Humberto lança um vídeo. Enquanto eu estou estreando, né, os nossos robozinhos estão vendo e vêm todos pro meu chat. Like, comenta, tal. Então aquele engajamento já cresce ali, o YouTube entende que tem mais gente chega. Mais gente chega. Aí depois o nosso think tank paga anúncios para impulsionar esses meus vídeos. Nos comentários, os bots vão rebater todos os comentários negativos. Vocês acham absurdo isso que eu tô falando? Os canais da direita são exatamente assim. Tem uma dezena de think tanks. E isso começa a ganhar corpo, porque vejam, bot não ganha eleição, bot não muda política. Mas isso faz crescer, atinge um monte de gente. Daqui a pouco quem tá lá comentando e colando o linkzinho, a imagenzinha, não é mais um bot. É um humano que aprendeu com o bot. Tá entendendo? Mas eles fazem isso porque eles têm financiamento, eles têm bilionários. Não é impossível, gente. Não é impossível que a gente arrume. Se nós tivesse um bilionário, falo bilionário e bilionário às verdes, que tem patrimônio líquido de pelo menos $1 bilhão. Tá? Patrimônio líquido de pelo menos $1 bilhão. Se nós tivesse um comunista, e quisesse assim, em vez de eu ficar simplesmente engordando a minha conta pro resto da vida, eu vou criar um think tank, nós já ia ter muito mais chance. A direita tem dezenas. Se eu tivesse um,
que dissesse, não, eu vou investir aqui, ó, sei lá, vai, uns 10 milhõezinhos por mês. Vou botar 10 milhões aqui por mês aqui. E vou criar esse ecossistema. A direita tem dezenas fazendo isso. É claro, tem duas coisas. Uma coisa é a gente fazer o que a gente pede aqui. Todos vocês têm que fazer organicamente. Por isso que eu digo, like é tarefa, comentário é tarefa. Faça, você que está aqui me assistindo, faça um exame de consciência. Você faz isso? Você deixa like em todos os vídeos? Comentário em todos os vídeos? Você já botou nos seus grupos de WhatsApp? Com que frequência você faz isso? Se você tem condições financeiras, você está ajudando os canais que você consome? Mas mesmo que você faça tudo isso, e eu sei que muita gente faz, porque a gente consegue, e aqui no canal, assim, o público é muito de fé. Mas mesmo que você faça tudo isso, não é suficiente. Não é suficiente. A gente precisa de muito mais que isso. E isso não significa dizer, que nem eu estou dizendo agora, o que é o argumento que eu estou dizendo aqui enquanto sugestão? Nós precisamos ganhar a batalha na internet, ou pelo menos equilibrar. Ou pelo menos equilibrar. Isso não quer dizer que nós não vamos continuar tendo os nossos coletivos, nossos partidos, nós não vamos continuar fazendo nosso trabalho de base. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O argumento que eu estou sustentando aqui é: nós não vamos parar de perder enquanto pelo menos nós não equilibrarmos a coisa na internet. E outro detalhe: para equilibrar essa coisa, nós temos que jogar o jogo da internet. E internet é entretenimento, nós temos que enganar o algoritmo. Nós temos que se passar por entretenimento, nós temos que se passar por jornalismo. Nós não podemos ficar engessados num formato, seja ele acadêmico, seja ele muito teórico. Não, as pessoas têm que entrar nos nossos canais para rir, para se entreter, para passar o tempo. É assim. Se não for assim, não funciona. Essa semana, veja só o que aconteceu. Eu estou há bastante tempo fazendo um monte de vídeo que eu julgo que são conteúdos pertinentes, coisas que a gente tem que debater, etc. Os vídeos estão ali fazendo 20k, 20 e poucos k. Aí na segunda-feira eu postei um comentário sobre o debate do Álvaro com Mamãe Falei. Deve estar com mais de 80k. Por quê, gente? Porque eu publiquei aquilo que o algoritmo quer. Aquilo que ele neste momento está entregando. Na terça-feira eu fiz um vídeo paia. Vídeo paia. Mas o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa. Eu entreguei um vídeo que o algoritmo quer. Uma treta interna lá com a história do Ei Nerd e a famigerada Liga Nerdola. O vídeo vendeu bem, mesmo sendo um vídeo paia. Vídeo paia. Comparem com os vídeos da semana passada de conteúdo bom. Não vai. Nós temos que surfar as hypes do nosso jeito. Metendo ali no meio o nosso assunto, as nossas coisas. Mas enquanto nós não ganhar os tiozão do Zap, enquanto nós não ganhar os velhos do Facebook, enquanto nós não ganhar os nerd que estão consumindo isso aqui, cada vez mais a internet pauta. Assim, não é mais aquela coisa, o mundo paralelo da internet. O mundo real, ele é diferente da internet. É diferente, mas ele está sendo cada vez mais pautado. Então, assim, nós não vamos quebrar a ideologia se nós não quebrar o poder da internet. E para isso a gente precisa, primeiro, da militância de vocês que estão aí assistindo. A gente precisa da militância de vocês que estão aí assistindo. Então, like, colaboração financeira, comentário, compartilhamento. Isso tem que ser cada vez mais tarefa. Mas a gente tem que saber que só isso não vai adiantar. A gente precisa de grana e caminhão de dinheiro. Só o Brasil Paralelo, que é um dos think tanks, investe milhões por mês em propaganda. Então não adianta. O que você digitar no Google, o que vai aparecer na primeira página é link patrocinado. Ou diretamente patrocinado, ou de grupos que patrocinam muito. Entenderam? Ninguém vai para a segunda página. Então não precisamos disso. Humberto, mas é impossível. Não é, galera, porque a gente não precisa de muitos bilionários. A gente precisa de 1, 2, 3.
E daqui a pouco a gente vai conseguir convencer, é muito difícil, mas acho que vai. Cara, não adianta você juntar tanto dinheiro se não vai ter planeta pra você, pros seus filhos, pros seus netos. E mesmo que tenha, porque vão formar algumas ilhas, tá? O mundo vai acabar primeiro pros mais pobres, pros que estão nas margens, nas periferias. Então vai se criar, né, lugares encastelados onde a burguesia vai ficar. Isso vai ter. Né? Vai demorar muito mais tempo pra eles do que pra nós. Gerações, eu diria. Mas pelo menos a gente vai poder convencer esse bilionário. Cara, mesmo que você tenha onde viver, seus netos, seus filhos, o mundo vai ser outro. Esse mundo bonito, dessa forma, não vai mais ter. Não vai mais ter. E você não precisa tanto. Eu acho que dá pra convencer alguém. Eu já vi casos assim. Mas nós precisamos de gente realmente que seja herdeiro de alguma coisa, que decida, não, eu vou gastar muito dinheiro nisso. Porque só a gente sozinho não vai conseguir. Porque é grana. Internet é grana. Outra luta importante. A luta dentro da democracia liberal. Nós não podemos abandonar. Por quê? Porque paralelo a isso, tudo que eu falei aqui desde o início, a gente tem que continuar fazendo pressão para a gente ter regulamentações mais favoráveis para nós na internet. Veja, a democracia burguesa ela sempre foi uma democracia de mediações democrático-burguesas, que a depender da conjuntura política pode ser mais ou menos favorável para a classe trabalhadora. Em melhores momentos, mesmo na democracia burguesa, a gente consegue alguns avanços a partir das lutas. Né? Porque a democracia burguesa não é um regime de concessão, é um regime de disputa. E nessas disputas, às vezes, a gente consegue alguns avanços. Nós temos que também fazer essas disputas na democracia burguesa para conseguir alguns avanços em termos de regulamentações desses espaços, que são as ágoras políticas do nosso tempo. Tá entendendo? E eu acho que de tudo isso que eu falei, tudo junto é o que ainda me dá esperança. Que ainda me dá esperança. Né? Então, as minorias, alguns países do mundo, China e o bloco desarticulado e pequeno socialista que a gente tem, mas a gente tem que ganhar a internet. As nossas tradicionais formas de luta, coletivos, partidos, organizações que a gente tem, mas a gente tem que ganhar a internet. E se vocês entenderam a minha proposta aqui, né, a minha elucubração, a minha hipótese, tá? Repito, eu não tenho segurança de nada disso que eu falei nesse vídeo. Eu tô aqui compartilhando com vocês e quero ver aqui nos comentários colaborações para essa minha tese, para essa minha hipótese. Porque para além de tudo isso, o que a gente precisa para ganhar a internet? Disputar nas ruas, na pauta política e na própria rede, regulamentações mais favoráveis, fazer uma militância virtual mais dedicada, financiando os nossos grupos de mídia e engajando, e a gente tem que começar a procurar, de alguma maneira, encontrar algum financiamento. Nós precisamos de financiamento. Nós precisamos de um think tank de direita, de esquerda radical, para combater os think tanks de direita. A gente precisa de um think tank de esquerda. De preferência um conjunto, mas pelo menos um forte. E não, o ICL não é. O ICL é uma mídia independente progressista avançada, mas não é isso. Eu quero mais, eu quero uma coisa que a pessoa entre e faça que nem a direita faz, porque qualquer imbecil de 14 anos entra num think tank, digita lá como refutar qualquer coisa, vai vir um artigo tosco de 15 linhas, mas que responde o que aquele imbecil quer naquela hora ali. Nós temos que ter isso também. A gente tem que ter uma ferramenta que fique chipando todas as contas da direita nas redes sociais que tenham de 50 mil seguidores para cima, para que cada coisa que eles postem venha um chorume logo embaixo, que nem a direita faz com a gente. A gente sabe que a metade é bot, ciborgue. Mas de tanto bot, isso começa a se transformar em algo real, em algo orgânico. Desculpa o meu desabafo aqui, eu sei que eu devo ter incomodado muita gente, mas repito, eu tô só tentando, tá, gente? E antes de me criticar, faça um exame na consciência de vocês. O que vocês estão fazendo? Porque eu sou um velho, de 42 anos, tá? Que desde os 20 e poucos acredita no comunismo, e eu não desisti ainda. Tá? Então, se você é mais novo que eu e tá pensando em desistir,
faça um exame na sua consciência. Porque a última coisa que a gente tem que fazer é desistir. Agora, não quer dizer que a gente não tem que ter a consciência de que nós estamos perdendo, nós perdemos, nós no século XXI só perdemos, da metade do século XX em diante a gente só perdeu. O que a gente está fazendo de errado? Se você discorda de tudo que eu falei aqui, beleza, o que você propõe? O que você está fazendo? Eu estou fazendo tudo que eu consigo imaginar. Tudo que eu sou capaz de fazer. Você está fazendo tudo também? Você está fazendo tudo também? Então hoje o vídeo era mais isso, tá? Era mais isso, mas eu fazia questão, tá, de trazer essa discussão. E eu vou trazer várias outras vezes essa discussão aqui. E estou tentando melhorar esse entendimento. Como eu disse, são elucubrações, são coisas que eu estou pensando. Porque me angustia, gente. Me angustia. Saca? Quando a gente olha o que está acontecendo em Gaza e a gente olha os comentários no Twitter, claro que aquilo não é realidade, claro que não é, mas aquilo sai, gente. Sai. Não daquela maneira, com aquela intensidade, mas sai. Tem gente lá em Canoas, trabalhando nos resgates das pessoas, repetindo a mentira que tem trocentos corpos lá. Mas não tem nada, uma filmagem, nada que prove nada. Ou seja, a pessoa tá lá, a pessoa não viu, a pessoa recebeu isso no WhatsApp de alguém, a pessoa sai repetindo isso e ainda diz, não, mas eu tô aqui. Isso reforça as mentiras. Como que a gente vai enfrentar isso? Se nós não tiver paridade de armas, a minha primeira ideia é que nós temos que ter paridade de armas. Temos que ter paridade de armas. E não adianta querer fugir da ideia da internet. Né? Os jornais lá atrás eram tendenciosos da mesma maneira. A gente tinha os nossos lá. O Marx escreveu em jornal. Vai dizer que aquilo que ele escrevia circulava da mesma maneira que o editorialista favorito do jornal circulava? Não. Mas ele deixou de estar lá? Não deixou. Na época de Lenin já tinha todo o debate sobre os sindicatos corrompidos, sindicatos pelegos. Eles disseram pra gente abandonar os sindicatos ou disputar os sindicatos. Agora isso é mais difícil. Talvez não sei. Essa é a dificuldade do nosso tempo. E nós temos que dar um jeito de superar. Porque nós estamos perdendo. Só que aí, galera, é a Dilma. É a frase da Dilma. Quem tá ganhando tá perdendo também. Todo mundo vai perder. Então quem ganhou vai perder. Todo mundo vai perder. Quem tá nos ganhando tá perdendo. Nós estamos perdendo, mas eles também estão perdendo. Tá todo mundo perdendo. Só que se nós, pelo menos, temos a vantagem em relação a eles, pelo fato de saber que estamos perdendo, porque eles acham que estão ganhando. Saca? Eles acham que estão ganhando. É o bilionário lá do Não Olhe Pra Cima. Não, tá vindo um meteoro, ele vai foder com a porra toda. Não, peraí, mas vamos ganhar dinheiro com essa merda e vamos explorar minério nessa porra. No fim, acabou que nem os outros. A nossa diferença para eles é que nós sabemos que nós estamos perdendo. Eles estão perdendo e acham que estão ganhando. Então é uma questão de sobrevivência. A revolução é uma questão de sobrevivência. É tudo, sabe, esse monte de ideia desordenada que eu despejei hoje aqui é para ver se vocês mesmos me ajudam a entender melhor, a criar, e a gente tem que começar a colocar para os outros comunicadores, a gente tem que colocar para os outros pesquisadores. Alguma coisa tem que mudar na nossa prática. Porque a gente tá perdendo. Esse é o entendimento número 1. Tá? Esse é o entendimento número 1. Mas não é para ficar no desespero. Por isso que eu trouxe essa realidade, mas também disse, olha, dá para fazer alguma coisa. O que dá para fazer? Então, eu apresentei um conjunto de coisas, algumas até muito ambiciosas e difíceis. Mas não dá para perder a esperança. Beleza? E se você chegou até aqui ao final, não esqueça da sua tarefa. Dá like, comentário, compartilha, entra lá no nosso grupo do Telegram, verifica se está inscrito, porque o algoritmo desinscreve, ativa as notificações, faz a sua parte. Né? Essa é a parte mais fácil, se a gente parar a pensar. É cada um fazer a sua parte. Como eu disse, não é o suficiente sozinho. Mas isso não quer dizer que nós não vamos fazer.
Se essa é a parte mais fácil, então essa a gente tem que dar como feita. Como feita. O mais difícil é achar um bilionário comunista. Essa é a parte mais difícil. A parte mais fácil é deixar o like. Valeu? Falou, tchau, tchau e até a próxima.